Resolvi chamar essa aula de aula 00, da importância para a gente falar sobre filosofia da inovação. É a experiência que eu tenho de anos tentando promover inovação dentro das organizações, e tem duas coisas que são fundamentais para a gente discutir, para que a gente possa sair de uma posição de baixa inovação, de baixa criatividade, para aumentar a taxa de inovação, para aumentar a taxa de criatividade. São duas coisas importantes. Dois conceitos: o que é realidade e o que é felicidade. Nós vamos dividir a nossa aula nessas duas etapas. O debate do que é realidade é um debate antigo. Vai desde o início dos tempos, que teve assim um primeiro aporte um pouco mais sofisticado com o nosso amigo Platão e depois com outro companheiro, Aristóteles, que foi seu aluno, que fez várias críticas ao nosso amigo Platão. Então, a discussão do que é realidade se encaixa na filosofia num tema geral que você vai ouvir falar, que se chama epistemologia. Por que esse assunto, por que esse assunto interessa para um estrategista digital bimodal e o que isso tem a ver com inovação? O que acontece? Se você vai inovar, você vai precisar mudar a maneira de pensar determinado problema. Então, você tem uma forma de agir e pensar, e se você vai inovar, necessariamente você vai alterar a forma que você tem de agir e pensar. Então, quando você pensa sobre determinada coisa, você está tendo uma visão da realidade. Então, eu penso de determinada maneira e quero pensar de uma outra maneira. Então, qual é o problema que eu percebo? E aí tem tudo a ver com os meus alunos. As pessoas acham, e aí que tem a grande ilusão e a grande dificuldade de inovar e de criar, existe uma ilusão de que a gente olha diretamente para a realidade, como se o ser humano pudesse olhar diretamente para a realidade. E aí, a partir do momento que eu acho que eu olho diretamente para a realidade, eu acho que existe uma realidade lá fora, que existe uma realidade que eu posso tocar, que existe e que essa realidade, eu tenho acesso a essa realidade. Eu tenho experiência de conversa com milhares de alunos, já fiz esse exercício com milhares de alunos, e todos eles, de maneira geral, 99%, vão dizer: existe uma realidade lá fora e eu vejo a realidade diretamente. E eu vou mostrar que isso não é bem assim. Então, olha só. Então, o que nós temos? Nós temos no centro uma percepção. E nós, entre o que eu estou chamando de identidade e a realidade, existe uma percepção. O que nós podemos modificar é a percepção da realidade, a partir da tomada de consciência da nossa identidade. É uma luta constante para que a gente consiga identificar a minha identidade, olhando para a minha percepção, a partir do que eu considero que é a realidade. Então, quando a gente fala que a gente quer ser mais criativo, que a gente quer ser mais inovador, na verdade o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um exercício de musculação entre esses três campos. Eu olho um fato, eu analiso aquele fato a partir da minha identidade e eu vou construindo uma percepção e vou mudando a percepção em relação àquele fato. É aquele papo: eu conheci uma pessoa, a minha primeira impressão da pessoa foi uma, e depois eu fui conhecendo mais, fui mudando a percepção que eu tinha daquela pessoa. Por quê? Porque você foi criando, né, um espaço entre o que você teve no início e depois. Então, nós não olhamos para a realidade diretamente. A gente olha através da percepção. Então, quando você está tendo essa aula, o que a gente vai fazer
de trabalho. Você está olhando assim, diz assim, eu olho para o digital de uma determinada maneira, eu percebo o digital de uma determinada maneira. O que é que eu vou fazer com você? Eu vou sugerir, vou trabalhar com determinados conceitos, vou trazer determinados argumentos, e você vai olhar e falar assim, a minha percepção que eu tinha sobre o digital era uma, isso que o Nepô está falando é uma percepção interessante, faz sentido o que ele está falando, então eu vou trazer essa percepção que o Nepô está falando, vou colocar ela aqui junto com a minha percepção e vou construir uma percepção, né, que faça mais sentido para mim do que eu tinha antes. Então, é um jogo o tempo todo que a gente faz de ping-pong entre os fatos da vida, né, pessoas que chegam com novas ideias, fenômenos que vão acontecer diferentes, que eu vou trabalhando com essa percepção. O problema que a gente tem na sociedade é que a gente trabalha pouco com a percepção. A gente não fez a musculação da percepção. A gente tem uma escola que é formatadora, é uma escola memorizadora. A gente pode dizer que é uma escola, né, de baixa inovação e baixa criatividade. E faz com que a gente ache que a gente enxergue a realidade diretamente. E aí você pode me perguntar, mas pô, tá tudo bem, beleza, tem a percepção, mas existe uma realidade lá fora? A gente tem uma realidade, a gente pode dizer que existe uma realidade? E aí eu tenho trabalhado com isso da seguinte maneira. Primeiro, independente se existe uma realidade ou não, independente se existe essa realidade ou não, o que a gente tem que perceber é o seguinte, para os sapiens, nós nunca teremos uma visão final, derradeira da realidade. Nós vivemos uma realidade histórica, porque existem alguns fatores que eu vou listar para vocês que definem a maneira que a gente vê a realidade e quando esses fatores se alteram, a gente pode ver a realidade de forma completamente diferente. Vamos ver. O fator tecnologia. Eu tenho uma luneta, eu tenho um microscópio, não tinha antes. Começo a ver coisas que eu não podia ver mais. Muda tudo. Máquina de raio-x, ultrassonografia. Começa a ver coisas nos ossos e na cabeça das pessoas que eu não podia ver antes. Começa a chegar a conclusões completamente diferentes. Imagina se a gente chega mais na frente e começa a ver consegue uma máquina para olhar a terceira dimensão, ou quinta dimensão, ou sexta dimensão, sei lá, consegue ver uma coisa completamente diferente. Muda completamente a maneira que a gente enxerga a realidade. Então, a realidade é uma tecno-realidade. Ela é condicionada pelas tecnologias de plantão. O outro aspecto são fenômenos novos. Você imagina, de repente aparece uma doença, tipo a doença de Chagas, ninguém sabe o que é aquilo, né? É uma coisa que nunca tinha acontecido, ou um tsunami num lugar que nunca aconteceu, ou uma erupção de um vulcão que já tinha entrado em erupção há 300 mil anos atrás e ele entra em erupção. Aqui, pô, peraí, o que é isso? Como é que é? Então eu tenho que fazer uma mudança completa da maneira de pensar, né? Como agora a gente está tendo essas mudanças todas em função das mídias, então eu tenho que repensar as mídias. Então, um aspecto importante são fenômenos novos que obrigam a gente a repensar a realidade. O outro aspecto importante são os malucos. Pinta um Einstein da vida, pinta um Darwin, pinta um Newton, né? Uma pessoa que pega tudo que já foi construído e faz uma modificação completa naquilo que foi construído. E aí? Aí todo mundo vê de uma determinada maneira, vem um cara, e aí você pode garantir que não vai vir um outro Einstein na frente, que vai vir um outro Darwin, um outro Newton, né? Não dá para garantir isso. Então, são pessoas que vêm com uma mente disruptiva, completamente nova, que provocam rupturas na maneira da gente ver a realidade. Por fim, o outro fator fundamental é o acúmulo de conhecimento, né? Obviamente que o Leonardo da Vinci, quando ele começou a bolar aquelas coisas todas malucas na cabeça dele, na época, o acúmulo que ele tinha de conhecimento era um. O Van Gogh, quando pintou, ele tinha ferramentas possíveis para ele pintar naquela época. E, de repente, se ele tivesse outras ferramentas hoje, e aí, por exemplo, você pega qualquer ciência, você já teve ali, né, milhares de pessoas que foram somando sobre aquela ciência,
que uma mente disruptiva daquela vai olhar e falar, legal, eu vou pegar isso e vou fazer uma mudança. Então, o acúmulo de conhecimento vai fazendo com que a gente também tenha a possibilidade de enxergar coisas, porque vem pessoas e vão organizando aquele acúmulo de conhecimento de forma diferente. Então, fundamental para uma pessoa que é estrategista digital, que precisa ver um cenário diferente, que precisa trabalhar com inovação, que precisa trabalhar com criatividade, né? Entender que o ser humano, para o ser humano, a realidade não existe como uma coisa definitiva. A gente tem uma realidade provisória, a gente tem uma certeza provisória que vai depender dos malucos, das tecnologias, dos fenômenos e do acúmulo que tudo isso pode ser alterado a partir do momento em que você tem uma alteração desse tipo de coisa. Então a gente tem que esperar esse tipo de coisa. A última brincadeira que eu fiz sobre a realidade é dizer o seguinte, que se você quiser ir assim, no final da discussão, o que seria realidade, você diria o seguinte, se morrer toda a espécie humana, tudo, a espécie humana morrer toda, não tiver mais nenhum ser humano, tudo que sobrar e acontecer sem nenhum ser humano, a gente pode dizer que isso é a realidade. Que é uma realidade que independe do ser humano. A realidade para o ser humano é uma realidade provisória enquanto a gente estiver aqui, e mais, é uma realidade interessada, porque a gente estuda a realidade com o objetivo de sobreviver e de existir. Então, a realidade é uma coisa fundamental, essa discussão da epistemologia é fundamental para você dar uma relaxada, para você poder dar uma analisada, e quando as pessoas vêm com as suas verdades, com os seus dogmas, dizer, não, a realidade é assim, não, você fala assim, a minha percepção é essa, a minha percepção provisória é essa, a partir de tudo que eu já tive, a partir de todas as informações que eu tive, com os autores que eu entrei em contato, com a experiência que eu tive, com os alunos que eu tive em contato, é isso que eu cheguei à conclusão. Nada vai me dizer que amanhã um autor que chega, um aluno que chega, um fenômeno que acontece, etc., tal, que eu não vou mudar a minha maneira de olhar o mundo. O debate sobre felicidade também é um debate que vem longamente sendo discutido pelos filósofos, e a discussão sobre felicidade na filosofia ela recebe o carimbo de discussão ética. Normalmente, quando a gente fala de ética, a gente acha que a discussão ética é a discussão de como a gente deve, né, agir na sociedade, etc. Ética profissional, ética do médico, ética do advogado. Mas a ética, né, você tem todo um subproduto da ética, que é como você deve se portar em determinadas situações, né, que aí a gente está caminhando para uma questão mais moral, é a separação que as pessoas fazem, mas a ética, né, ela tem a ver com como a gente deve viver melhor. Qual é a melhor forma de viver? O que o ser humano tem que fazer para ser feliz? Qual é o propósito da gente estar aqui? Então, tudo isso tem a ver com o debate sobre ética. Quando eu faço em sala de aula a pergunta o que é a felicidade, de maneira geral as pessoas me trazem a felicidade que eu vou chamar de felicidade conjuntural. É a felicidade de encontrar uma pessoa, é a felicidade de estar com o filho, é a felicidade de passear com o cavalo, de passear com o cachorro, é a felicidade de ter visto um filme bacana, etc. E eu chamo tudo isso de felicidade conjuntural. É aquela felicidade do cotidiano, é a felicidade do dia a dia. Quando a gente começa a trabalhar com inovação, quando a gente começa a pensar em estratégia, quando a gente começa a pensar em modificação e mudança, nós vamos ter a necessidade de trabalhar com a felicidade estrutural. É aquela felicidade que você responde a pergunta o seguinte: o que eu quero deixar de legado quando não estiver mais aqui? Tem um exercício interessante, o que eu gostaria que as pessoas falassem no meu enterro? Qual é a mensagem que eu quero passar? Né? Qual é a pegada que eu quero deixar? O ser humano, como é uma espécie que sobrevive e existe, essa existência demanda de determinadas pessoas que têm a demanda de deixar alguma pegada. Né? De maneira geral, todo mundo, mas tem gente que tem mais e tem gente que tem menos. Então, quando a gente fala de felicidade conjuntural,
A gente está falando de uma felicidade, né, de você se sentir realizando um projeto. E isso é fundamental para que a gente possa trabalhar com mudança. Porque se a pessoa está envolvida no processo de mudança só ligada à felicidade conjuntural, ela vai ficar o tempo todo me perguntando, mas para que eu vou fazer isso? Mas por que eu vou fazer isso? Quanto é que eu ganho para fazer isso? Experiência de trabalho com vários clientes. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Não ganha nada. Eu cheguei para uma turma e falei, você não vai ganhar nada. Você vai ganhar uma motivação na segunda-feira. Que é na segunda-feira que você vai ver se você está caminhando com a sua felicidade estrutural. Né? Porque na sexta-feira é a felicidade conjuntural total. Mas é na segunda que você vai dizer, estou animado, estou motivado, etc. Então, quanto mais você perceber a sua identidade, o seu propósito, o seu talento, o seu potencial, né? Aquilo que você consegue fazer com facilidade, que você agrega, e você colocar isso no mundo, conseguir viabilizar isso em termos de sobrevivência, mais você vai perceber que você está construindo uma felicidade estrutural. E isso é fundamental para que a gente possa envolver pessoas em processos de mudança. Porque se a pessoa tiver uma visão de realidade, né, que ela enxerga a realidade e que tudo que já está pronto é assim mesmo, é assim que funciona. E se ela trabalha só na felicidade conjuntural, me dá aí o que eu ganho com isso, o que eu ganho com isso, você não consegue processo de mudança. Você não consegue que as pessoas pensem diferente, não consegue ver coisas diferentes. No mundo digital, que a gente tem uma ruptura necessária, as pessoas não conseguem sair do dia a dia no mimimi do rame-rame. São duas coisas fundamentais para que a gente possa ter uma visão completamente diferente, e é por causa disso que eu começo o nosso curso falando de realidade e felicidade. É a estrutura, é a chamada filosofia da inovação. É a estrutura básica para um estrategista digital bimodal começar o seu trabalho. Se você vai fazer uma aula, se você vai preparar um workshop, se você vai pegar lá o grupo, a área específica que você vai trabalhar, né? E você vai iniciar, eu preciso começar aqui, comece com a noção de realidade e de felicidade. Dá uma chacoalhada na cabeça das pessoas, tira as pessoas do senso comum, tira as pessoas da zona de conforto, por quê? Ela vai ver a realidade de forma completamente diferente e ela vai começar a pensar se não está na hora dela ter uma felicidade estrutural para que ela possa, quando chegar lá no final, ela dizer, poxa, eu tive uma vida bacana, uma vida significativa e não tive uma vida vazia. Essa é a base inicial, é o pontapé inicial para um estrategista digital bimodal começar a fazer a diferença. É isso aí. Essa é a nossa aula inaugural e eu queria te chamar para preencher o formulário, fazendo um resumo do que você assistiu, colocando o que foi mais importante e as perguntas para que a gente possa trocar. É isso aí.